Você está bem? Glória a Deus. Amém? Quantos estão bem aqui nessa noite? Dão glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que bom. Você está bem? Pode sentar em nome de Jesus. Que bom que você chegou aqui. Como é maravilhoso estarmos aqui para juntos adorarmos o nome santo do Senhor. Como é maravilhoso poder adorar na beleza da santidade desse Deus, adorá-lo pelo que Ele é, adorá-lo não pelo que Ele tem nos dado, né? Porque nós não adoramos por aquilo que Ele pode fazer, nós só adoramos pelo que Ele é. Amém? Nós não adoramos pelo que Ele possa nos dar ou pelo que Ele possa fazer, nós só adoramos pelo que Ele é. Aleluia! Quantos adoram a Deus aqui pelo que Ele é? Quantos? Aleluia! Tem muita coisa para Ele fazer na sua casa? Quantos aí? Pastor, tem muita coisa para Ele fazer lá. Quem tem? Aleluia! Então a gente está aqui só para adorá-lo, né? Amém? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então o louvor diz que se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar também, Ele continua sendo Deus. Em todo tempo eu louvo, em todo tempo eu adoro, em todo tempo eu glorifico, em todo tempo eu busco a presença de Deus. O Senhor começou a falar conosco nesta manhã. Nós tivemos aqui hoje o nosso primeiro culto start nesse mês de janeiro, e já quero te convidar, querido. Deixa eu começar fazendo esse apelo para você. Deixa eu começar fazendo essa convocação para você. Todo domingo, às 9h30 da manhã. Que horas que eu falei? 9h30 da manhã. Nós temos a conferência Start. Um momento de louvor, de adoração, de alinhamento, de crescimento espiritual, de palavra de Deus para a sua vida. Então esteja com a gente. No próximo domingo, tem aí, Robinho? Tem aí as fotos? Não tem não? Tá. No próximo domingo vai estar com a gente o pastor Luiz Miranda, juntamente com a cantora Paula Miranda, no domingo, às 9h30 da manhã. Então deixa eu fazer um apelo muito especial para você. Não falta não, querido. Vem estar com a gente adorando a Deus. A nossa igreja está passando por um momento muito especial. Começamos o ano, né, para romper, para coisas novas, para coisas extraordinárias, para coisas grandes que Deus tem preparado para a nossa vida. Quantos creem que Deus tem coisas grandes aí preparadas para essa igreja? Amém? Então assim, eu e você, juntos, nós somos mais fortes. Amém? Então assim, venha para a igreja nos domingos de manhã. Domingo é dia do Senhor, domingo é dia de adorar a Deus. Domingo é o dia da gente dedicar ao Senhor. Domingo é o dia da gente se gastar na presença de Deus. Porque quanto mais nós nos gastamos na presença dEle, mais nós recebemos dEle. Amém? Então não deixe de vir para a igreja domingo de manhã não. Estamos precisando da sua ajuda. Estamos precisando de você. Estamos precisando de você aqui no domingo de manhã, para juntos a gente entregar um perfeito louvor a Deus. Então no próximo domingo, às 9h30 da manhã, que hora mesmo que eu falei? 9h30 da manhã. Amém? Venha estar com a gente. Conferência Start. É o start de Deus na sua vida, nesse ministério, na vida dessa igreja. E no próximo domingo vai estar com a gente pregando aqui o pastor Luiz Miranda, junto com a sua esposa, a cantora Paula Miranda. Aí no dia 21 vamos ter o evangelista Saulo, vai vir lá de Cunamar para cá também, vai estar com a gente no domingo, 9h30 da manhã. E no dia 28, encerrando o mês de janeiro, Start, nós vamos ter o pastor Jonas com a gente no dia 28. Amém? Então venha estar conosco todos os domingos. Que hora mesmo que eu falei? 9h30. Você gravou, né? Amém. 9h30 da manhã. Venha estar conosco. Fique em casa não. Fique em casa não. Bota lá o relógio para despertar. Eu sei que domingo é aquele dia que a pessoa gosta de dormir até mais tarde. Tem alguém aqui que gosta de dormir até mais tarde domingo? Pode levantar a mão. Ó, a Carinha. Ó, a Carol. Amém. Diana. Tem gente que gosta de dormir até mais tarde. A gente faz o seguinte. A gente acaba aqui por volta de 11, 11h30. Aí você vai para casa, almoça, e aí dorme a tarde toda até às 17 horas. 17 horas você levanta, se arruma e vem para a igreja, porque domingo é dia do
Senhor. Vamos nos gastar na presença dele no domingo. Amém? Vamos dedicar o nosso domingo ao Senhor. Aleluia. Querido, eu gastei todo esse tempo aqui só para te dizer isso, porque isso é muito importante. Isso é muito importante na vida do crente. A gente precisa resgatar isso. A gente precisa resgatar esse desejo autêntico da igreja de estar na presença de Deus. Adriana, você queria estar trabalhando ou queria estar aqui no domingo? Queria estar aqui, né? Ela está trabalhando e não pode estar. E aí tem gente que pode estar e não vem. Olha que coisa. Então, se você pode, esteja aqui para adorar a Deus. Ele é digno, ele é merecedor do seu louvor e da sua adoração. Você concorda com isso? Que ele é digno do seu louvor, da sua adoração? Você concorda que ele merece toda a sua atenção? Quantos concordam? Dá um aplauso a ele aí, adora o nome dele, glorifica o nome do Senhor, porque realmente ele merece toda a nossa adoração. Nós começamos falando aqui hoje de manhã, e eu vou passar assim rapidinho pelo que eu falei de manhã, só para contextualizar contigo, para você entender o contexto da pregação. Nós estamos falando sobre alinhamento, posicionamento e mais o que? Quem lembra? Processo. Amém. O pessoal gravou, né? Então vamos repetir? No 3, alinhamento, posicionamento e processo. No 3, 1, 2, 3, alinhamento e processo. Coisas importantes na nossa vida. Para quê? Para que a gente possa fluir em tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Para que nós possamos fluir em tudo aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Alinhamento. E o texto que eu quero usar com você, vamos só botar na tela aqui para a gente não perder tempo. Mas você abre a sua Bíblia para você não perder o hábito. Quem trouxe a Bíblia? Levanta a Bíblia. Levanta a Bíblia, você que trouxe a Bíblia. Olha que imagem dele. Isso, levanta bem alto. Diga assim: esta é a minha Bíblia. Esta é a minha Bíblia. Eita, coisa linda, hein? Mais uma vez. Esta é a minha Bíblia. Esta é a minha Bíblia. Diga: eu sou o que ela diz que eu sou. Eu sou o que ela diz que eu sou. Diga: eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Diga: eu posso tudo aquilo que ela diz que eu posso. Eu posso tudo aquilo que ela diz que eu posso. Diga: eu vou morar Eu vou morar onde a minha Bíblia diz que eu vou morar, ao lado do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, porque Ele vem me buscar. Está escrito aqui. Fala: está escrito aqui. Diga: está escrito aqui. E Ele não vai falhar. Vai não. Ele vai voltar para buscar a igreja. Agora você tem coragem de fazer uma oração comigo? Pega a tua Bíblia e encosta assim no seu peito. Essa oração é corajosa, hein? Se não tiver coragem, não faz não. A Tina ficou em dúvida agora, né, Tina? Não, né? Ah, então tá bom. Então, ó, se não tiver coragem, não faz não. Você é corajosa, Tina? É mesmo, irmão? Ela é corajosa. Porque para levantar aí, ó, 4 horas da manhã no domingo, arrastar um monte de bolsa igual ela faz até a feira de Caxias. Eu acompanhei eles aí no mês aí de dezembro do ano passado, esse ano não. Mas no ano passado eu acompanhei ela e o André o mês todo de dezembro. A gente acordava 4 e pouca da manhã, enchia o carro e saía para a feira. Irmãos, arrasta a bolsa para lá, arrasta para cá, monta a barraca, carrega a madeira, sobe na barraca, estica a lona, o ferro cai no pé da gente, a gente vai dando glória a Deus, a madeira cai na cabeça, a gente dá glória a Deus. E aí um dia desse ela compartilhou comigo que estava um calor. Ela falou: pastor, pensei que ia derreter embaixo daquela lona. Então tem que ter coragem, né? É gente de coragem nessa igreja. Amém? Aleluia? Então encosta a Bíblia assim no seu peito. Encosta a Bíblia no seu peito. Aleluia. Diga assim: Espírito Santo, eu estou atento, alerta. A minha mente está receptiva. O meu coração também receptivo. Prontos para receber a tua palavra, para ser mudado e transformado pelo poder da tua palavra. Diga assim: eu me submeto ao crivo do teu Espírito,
Faz como o Senhor quiser fazer nessa noite. Faz como o Senhor quiser fazer nessa noite. Mas muda a minha realidade. Muda a minha realidade. Amém. Aleluia. Glória, você fez a oração, agora é contigo. O Espírito Santo vai falar umas coisas contigo aí, e você não pode voltar a ser o que era. Amém? Porque quando a palavra muda a nossa história, muda a nossa vida, a gente não é mais aquilo que a gente é. Eu comecei a falar aqui no domingo, hoje pela manhã. Eu comecei a falar aqui hoje no domingo pela manhã. Eu não sei se quem estava aqui, algumas pessoas não estavam, mas eu vou fazer rapidinho uma síntese daquilo que eu falei de manhã, para eu entrar agora no complemento dessa palavra que nós começamos no domingo pela manhã. Vai ser bem rapidinho para você entender o contexto. Eu comecei falando de alinhamento, e nós estamos falando de alinhamento, de posicionamento e de processo. É o que Deus tem para tratar conosco, para nos levar em direção a tudo aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. Alinhamento, posicionamento e processo. Nós vamos entender cada momento desse, o alinhamento, o posicionamento, o processo, para que de fato nós possamos receber o que Deus tem preparado para nós. Quantos querem receber aquilo que Deus tem preparado para você? Quantos querem viver na plenitude que Deus tem preparado para a sua vida? Então a gente precisa entender, e eu comecei por aqui hoje na parte da manhã, Gênesis capítulo 28, lá a partir do versículo 10, Jacó sai da casa do seu pai. Você conhece esse contexto, você conhece essa história. Ele briga com seu irmão, e agora ele sai da casa do seu pai, ele sai de Berseba até o povoado, até a cidade de Arã, onde morava seu tio, e no meio do caminho, em algum lugar, o versículo 10 do capítulo 28 de Gênesis vai dizer que ele chegou a um lugar entre Berseba e Arã. O fato é que ele chegou num lugar, e quando ele chega nesse lugar, a história dele começa a mudar. Porque, entenda uma coisa, Deus poderia, tudo isso que Deus revelou nesse capítulo 28, a partir do versículo 10 até o versículo 17, tudo que Deus revelou na vida de Jacó, Deus poderia ter revelado dentro da casa do pai dele. Raciocina aqui comigo. Deus poderia ter falado com ele dentro da casa do pai dele. Deus poderia ter falado com ele no conforto da sua casa. Deus poderia ter falado com ele no conforto do seu lar. Mas ele sai numa situação totalmente desfavorável, fugindo do seu irmão, porque o seu irmão jurou ele de morte. Ele sai fugindo da presença do seu irmão. Ele chega nesse lugar entre Arã e Berseba, e ali ele deita, porque o dia já ia anoitecendo, a noite já ia caindo, o dia já ia embora. Ele deita para dormir, e o texto vai dizendo no versículo 11 que ele pegou uma pedra e faz como travesseiro, e quando ele está dormindo, durante o seu sono, Deus revela a ele o plano que Deus tinha para a sua vida. Por que Deus não fez na sua casa, no conforto do seu lar? Ei, querido, às vezes nós somos confrontados por Deus, e isso também é alinhamento. Às vezes nós somos confrontados em certas situações, porque Deus quer nos levar a um nível de amadurecimento e de crescimento. Às vezes a gente não entende certas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Por que isso agora? Por que isso nesse momento? Por que esse processo agora? A gente vai falar de processo já já. Por que isso agora, nesse momento da minha vida? Quando na verdade não é a pergunta por quê, é o que o Senhor quer revelar na minha vida com essa situação. O que o Senhor quer revelar na minha vida com esse momento que eu estou vivendo? O que o Senhor quer revelar na minha vida com essa situação que nós estamos vivendo dentro da nossa casa? Às vezes nós vivemos situações dentro da nossa casa. Quem já esteve nessa situação? Eu me senti humilhado. Quem já esteve? Mais alguém? Passei uma situação que eu me senti humilhado. Passei uma situação que eu tinha vergonha. Já aconteceu contigo? Levanta a sua mão.
Acontece. Tantas situações eu já passei assim, e na hora que Deus me deu o discernimento, eu falei: Senhor, se é pelo teu evangelho, se é pelo teu reino, e se é para o Senhor revelar coisas grandes na minha vida, eu aceito. Porque às vezes Deus nos leva a situações desconfortáveis para o nosso próprio crescimento, e a gente não entende o que está acontecendo. Jacó poderia ter recebido essa revelação. Qual foi a revelação? Deixa eu falar para você qual foi a revelação. Vai no versículo 11, Robson. Ele teve um sonho, volta. Ele chegou a um lugar, né, em Berseba, está no 12 já, né, Robson? Volta. E chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma daquelas pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. Pegou uma pedra, usou como travesseiro, deitou sobre ela. Eu disse aqui de manhã, para mim seria uma situação muito difícil, porque para eu que viro para um lado, viro para o outro, estou de bruço, estou de barriga para não é acordar todo arrebentado com a cara naquela pedra. Mas o interessante, você vai entender mais tarde, lá no versículo 16, que quando ele acorda, ele não acorda reclamando, ele acorda vislumbrando a visão que Deus revelou na vida dele. As situações inóspitas, as situações difíceis e complicadas da nossa vida, guarda isso, elas podem estar escondendo um grande momento que Deus quer revelar na sua vida, algo extraordinário que Deus quer fazer por você, algo que Deus, a um outro nível que Deus deseja levar você. Eu passei por aqui de manhã, estou fazendo apenas uma síntese para você entender. Qual foi o momento? Chegando em determinado lugar, ele parou, pegou a pedra, botou como travesseiro, dormiu. Ele podia estar reclamando, sim ou não? Eu saí da minha casa, saí da casa do meu pai, saí do meu conforto, saí do meu lar. Olha que situação que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo, meu Deus, olha que situação. Ele não reclamou não, querido. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada da terra ao céu. O seu topo alcançava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Deus levou Jacó a esse lugar para revelar a ele que Deus estava, a partir daquele dia, cumprindo a promessa que havia feito ao seu avô. Deus o levou àquele lugar, àquela situação, passando a noite com a cabeça no travesseiro, numa pedra, dormindo no chão, para revelar que o próximo nível que Deus tinha preparado para a vida dele estava chegando. Quantos entenderam isso? Às vezes, as situações difíceis e complicadas da nossa vida estão escondendo o próximo nível das coisas extraordinárias que Deus tem preparado para nós. Quantos recebem isso em nome de Jesus? Pastor, qual é o segredo? O segredo é não reclamar das pedras, porque o problema não são as pedras no caminho, é como lidar com as pedras no caminho. E eu disse aqui de manhã, o problema não são as pedras, o problema não são as pedradas, o problema não são as perseguições, o problema não são as calúnias, o problema não são os desafios. É saber como eu vou me comportar diante de tudo isso, porque toda essa situação pode estar escondendo, querido, verdadeiramente, toda essa situação pode estar escondendo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, aquilo que Deus tem preparado para você. O próximo nível será extraordinário na sua vida, e às vezes tudo isso está escondido atrás de quê? Atrás de uma situação difícil. Às vezes você está passando algo dentro da sua casa que ninguém sabe, mas você está sofrendo com aquilo. Às vezes você está passando algo na sua vida financeira, na sua vida profissional.
Às vezes está passando algo no seu casamento, lá no teu emprego. Eu quero te dar uma palavra encorajadora nessa noite. Aguenta firme, porque essa situação, ela pode estar revelando o próximo nível das coisas extraordinárias que Deus tem preparado para você. Não é o fim. Não é para você desistir, não é para você parar, não é para você desestimular. Comigo é assim, comigo é tudo tão difícil. Deus está revelando coisas grandes, mesmo nessas situações mais complicadas, mais adversas da nossa vida. Deus vai revelando coisas extraordinárias, porque Ele sempre tem uma resposta favorável. Quantos creem nisso? Deus sempre tem o que? Uma resposta favorável. Eu lhes contei aqui na quarta-feira, minha esposa precisando de médico, precisando de tratamento, e aí a gente muito preocupado com isso, porque a gente fica preocupado, mas a gente precisa aprender a confiar em quem? Em Deus, porque aquilo que a gente não pode fazer, Ele faz. A resposta que o homem não tem, Deus tem. Aquilo que o homem não pode, Deus pode. A porta que o homem diz que não pode abrir, Deus abre na sua vida. Ali na semana próxima do Natal, nós demos entrada num sistema chamado CISREG. Quem já ouviu dizer em CISREG aqui? Já ouviu dizer em CISREG? CISREG é quando você precisa de alguma coisa, de um tratamento na rede pública, você tem que dar entrada num sistema do governo chamado CISREG e deixa lá até o dia que eles vão fazer uma regulação de uma vaga para você e te chamar, até o dia que apareceu uma vaga. E aí nós demos entrada próximo do Natal, acho que uma semana antes, uma semana pertinho do Natal, dia 13, né, por ali. Aí vem Natal, vem Ano Novo, irmãos, na primeira semana do ano, no dia que as repartições públicas abriram, chamaram ela. No dia que as repartições públicas voltaram a funcionar, a notícia chegou para ela. Olha, para você comparecer aqui. E quando chegamos lá, já tinha um hospital para tratamento, já tinha um lugar onde estava encaminhado. Gente, a gente começou a chorar de alegria na presença de Deus por aquilo que Deus faz, pelo cuidado de Deus, pelo cuidado do Pai conosco. Nem nós esperávamos que seria tão rápido assim. Sabe o que é isso, querido? As adversidades, os problemas, as lutas, às vezes estão escondendo o outro nível que Deus tem preparado para a sua vida. Quando você recebe em nome de Jesus, tem outro nível preparado para você, tem coisas extraordinárias preparadas para a sua vida. O problema, a grande questão, não é o problema, é a grande questão, é o que fazer com as pedras que eu encontro pelo meio do caminho. O que fazer com os obstáculos que se colocam na minha frente? Essa é a grande questão. Quando Deus revela a Jacó o que Deus tinha preparado para ele, eu acredito que Jacó, quando ele deitou para dormir, de verdade, irmãos, eu acredito que ele deitou meio chateado. Eu acredito que Jacó, poxa, tive que fugir da casa do meu pai, estou dormindo aqui no chão com a cabeça numa pedra. Pô, meu pai era um cara rico, porque Isaac era rico. Isaac era filho de Abraão, o cara mais rico daquela região. Jacó, neto do cara mais rico, filho do cara milionário. Eu estou dormindo aqui, ó, no chão com a cabeça numa pedra. Que situação que eu cheguei. Às vezes nós nos encontramos justamente assim: poxa, eu tinha um emprego, eu tinha uma situação favorável, ou eu vivia uma situação que eu tinha um salário,
Eu vivia uma situação totalmente diferente. Deixa eu falar algo para você. Levanta sua mão assim comigo em nome de Jesus. Levanta sua mão. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Alinha a sua vida com Ele, ajusta a sua vida com Ele, se põe na posição que Deus está te chamando, passa pelo processo que Deus está colocando sobre a sua vida, passa pelo alinhamento que Deus está exigindo de você, entra na posição que Deus está te chamando, porque Ele vai fazer coisas extraordinárias aí, porque Ele não fica devendo nada para ninguém. Sonhos, projetos, coisas que estão engavetadas, coisas que você nem lembra mais. Quando eu era adolescente, eu sonhava com tanta coisa na minha vida. Hoje eu vi tantas coisas, tantos sonhos indo embora. Quando eu era, antes de eu casar, eu tive tantos sonhos na minha vida. Antes de eu casar, eu pensava tanta coisa na minha vida. Ei, querido, querida, deixa eu te falar uma coisa. Você pode até ter se esquecido, você pode até não ter vivido, você pode até não ter tido condições, mas Deus usa a situação que você está vivendo hoje para lembrar você que Ele é o Deus que de uma hora para outra Ele te projeta justamente em direção a tudo aquilo que Ele preparou para a sua vida. Jacó está vivendo esse momento. Talvez ele deitou para dormir ali chateado. O meu pai é rico, meu avô é rico, olha a situação que eu estou vivendo. Mas quando ele acorda, nós vamos chegar lá no 16. Ele viu no sonho dele, ele sonhou, uma escada estava posta lá no céu. Anjos de Deus subiam e desciam por essa escada, e lá no topo da escada, quem estava? Deus. O Senhor estava lá no topo da escada. O Senhor estava lá. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac. Abraão, o avô, o pai Isaac, e darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Você está no chão. Você está no chão. Mas esse chão que você está deitado, esse lugar que você se encontra, não é o lugar da tua humilhação, é o lugar da tua exaltação. Vamos entender isso? Essa revelação profética aqui. Esse chão que você está deitado, esse lugar que você se encontra hoje, essa posição que você se encontra hoje, não é o lugar da tua humilhação. Você pode até pensar, ou pode até ser nesse momento, que você esteja sendo humilhado, que você esteja passando por um momento difícil, mas esse é o lugar. Não reclame da situação que você está vivendo, do lugar que você está, daquilo que você está passando, porque esse é o lugar que Deus vai revelar o que Ele tem preparado para a sua vida. Esse é o lugar do start de Deus, do início de Deus, das coisas de Deus na sua vida. O que você está vivendo hoje? O que você tem hoje? Qual é a tua situação hoje? Qual é a tua situação hoje? Quando Ele abre os seus olhos, Deus vai dar para ele: esse lugar que você está deitado, toda essa terra eu vou dar a você e aos seus descendentes. Eu vou cumprir o que eu falei na vida do teu avô, eu vou cumprir o que eu falei na vida do seu pai, eu vou cumprir a promessa. Não importa quanto tempo tenha isso. Eu já preguei isso aqui há algum tempo atrás, eu não lembro quando, mas eu já falei isso aqui, o Espírito de Deus me lembra. Não importa quanto tempo tem que a promessa foi feita, ou não importa quanto tempo você esteja esperando, Deus é fiel para trazer, Deus é fiel para cumprir, Deus é poderoso para trazer. Querido, eu não sei de onde, eu não sei qual a circunstância que Ele vai usar, quem Ele vai usar, mas Ele é poderoso para fazer, para te abençoar naquilo que deseja o teu coração, naquilo que deseja o teu coração, porque Deus coloca. Quantos creem que Deus usa pessoas para te abençoar?
Pessoas que você não conhece, que você nunca viu. Deus usa para te abençoar. Pessoas que você nunca viu tornam-se um instrumento de Deus para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Então não reclame do lugar. O lugar é o momento, o lugar é a situação, o lugar é o que você está vivendo hoje. Não reclama não, querido. Mas o que é necessário para que tudo da parte de Deus aconteça? Alinhamento. Jacó foi levado ali para ser alinhado com a vontade de Deus para a vida dele. E aí quando ele desperta, e o alinhamento não termina aqui não, porque ele vai passar mais de 20 anos na casa, ele sai desse lugar, ele vai até a casa do seu tio, lá ele casa, lá ele constitui família. 20 anos depois Deus diz para ele, agora volta. Por quê? Porque Deus falou, essa terra que você está, eu vou dar a você e os seus descendentes, serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul, todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Ué, peraí, Belfor Roxo também? Glória a Deus. Belfor Roxo também. Todos os povos da terra serão abençoados por causa de você. Quem nasceu lá no Espírito Santo aí, dá glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente aí, né? Quem nasceu no Campos, dá glória a Deus aí. Quem nasceu em São Paulo? Glória a Deus. Quem nasceu no Rio de Janeiro? Glória a Deus. Aleluia. Quem nasceu na Paraíba, irmão Maria? Leicon Paulo, glória a Deus. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Por que a gente deve olhar para aquilo que Deus fez na vida de Jacó? Por que a gente deve olhar para aquilo que Deus fez na nação de Israel? Por que a gente deve olhar para a nação de Israel? Aí algumas pessoas podem dizer assim, pastor, agora começou com esse negócio de calendário judaico aí, já teve uma festa, agora esse ano vai ter outras. Não é negócio de calendário judaico não. Se você for Levíticos capítulo 23, Deus vai falar bem assim, essas são as minhas solenidades que eu exijo de vocês. Estas são as solenidades que eu exijo de vocês. 7 festas. 7. E Jesus falou bem assim, vocês devem olhar para a figueira. Quem é a figueira? Israel. Porque os sinais, eles surgirão da figueira. Olhem para a figueira. Israel. Nós estamos debaixo dessa bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando Deus diz para ele, se posiciona. Você lembra que ele passa mais de 20 anos onde estava? E agora Deus fala para ele, volta. Vamos lá no texto. Vai, Robson. Estou com você, cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu trarei de volta esta. Vou trazer você de volta aqui. 20 anos depois, Deus fala, é hora de voltar. Estava rico, o cara que sai sem nada, gente. Sai sem nada, dormindo no chão, com a cabeça numa pedra. Ele tinha tanto gado, ele tinha tanta gente trabalhando para ele, que nem cabia mais próximo na casa do sogro dele onde ele estava. E ele volta a um lugar, a esse lugar, ele volta à casa do seu pai. E quando ele volta, você conhece a história, que o alinhamento continua na vida dele. O que Deus diz para ele? Quando ele chega lá no Vale de Jaboque, ele passa tudo que tem, tudo que ele possui atravessa o riacho, mas ele fica do lado de lá sozinho. E a Bíblia vai dizer que ele lutou com Deus aquela noite inteira, até que Deus mudou a sua realidade. Alinhamento é eu declarar para o Senhor, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não mudar a minha realidade. Eu me posiciono para que Deus mude a minha realidade. Jacó se posicionou. Jacó fez o quê? Se posicionou. Posicionamento.
Por quê? Porque o posicionamento, ele vai nos levar ao processo. Entenda isso. Posicionamento. Só se posiciona quem se submete a um processo. Passei num alinhamento. Estou vivendo uma fase de alinhamento na minha vida. Estou criando uma mentalidade do reino. A minha mente mudou, o meu comportamento mudou, as minhas atitudes mudaram. Isso é alinhamento, gente. Isso é o quê? Alinhamento. As minhas atitudes mudaram, o meu comportamento mudou. Eu não fico mais em casa domingo, 9h30 da manhã, eu venho para a igreja. Pode dar um glória a Deus aí? Alinhamento. O negócio de ficar vendo show da Xuxa, 9h30 da manhã domingo. Show da Xuxa já tá bom, mas tem gente que fica lá na Rede Viva. Tem gente que fica lá, não tem um canal Viva, não tem? Show da Xuxa, tem gente que vê o show da Xuxa, Angélica. Aí tem gente que fica preso lá, não vem receber de Deus. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Amém? O que é alinhamento mesmo, pastor? Alinhamento é coisas. O que é alinhamento? É mudar a minha mentalidade, é mudar o meu posicionamento, é mudar o meu comportamento, é mudar a minha atitude, é mudar a minha maneira de pensar, é mudar a forma com que eu ajo. Eu estou me alinhando com tudo aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. E quando eu começo a mudar, Emanuel, a mentalidade, o comportamento, porque eu estou nesse alinhamento, né? Isso vai mudando a minha maneira de pensar, a minha forma de me comportar. Eu vou entrando nessa rota de colisão com as bênçãos de Deus. E aí o que está acontecendo comigo agora? Eu estou começando a me posicionar. Estou passando no alinhamento, processo de alinhamento, e estou começando a me posicionar. O que é se posicionar, querido? O que é se posicionar? Poxa, eu sei a direção para onde eu vou. Eu sei o que quero, eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus tem para a minha vida, eu sei quais são as promessas de Deus para mim, então eu me posiciono. Sou aquela pessoa que não sei para onde vou, não sei quais são as promessas de Deus para a minha vida, não sei o que quero, aí eu nem passo pelo processo do alinhamento e nem pelo processo do posicionamento. Totalmente perdido, não me posiciono com Deus. A gente, para receber, eu falava isso agora entrando aqui, eu saí da casa ali da igreja com a Soraya, vim conversando com a Soraya, e ela falou: pastor, como as coisas têm mudado. Eu falei: continua se posicionando, continua se posicionando. Se posiciona, porque vai acontecer. Você está passando por um processo de alinhamento, agora vamos para o posicionamento. Eu sei quem eu sou, eu sei quais são as promessas que existem de Deus para a minha vida, eu sei aonde quero chegar, eu sei o que Deus tem preparado para mim. Eu me posiciono para receber o que Deus tem preparado para a minha vida. Me posiciono. Eu não sou desse tipo que não sabe o que quer. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero, uma hora eu vou, outra hora eu não vou. Uma hora eu acredito, daqui a pouco eu não acredito mais. Uma hora o fogo está ardendo em mim, outra hora eu estou ardendo no fogo do inferno. Quantos entenderam isso? É porque uma hora está cheio de Deus, outra hora está cheio do mundo. Falta de posicionamento. Deus está te alinhando, Deus está falando com você: filho, é alinhamento. Você precisa mudar na direção das coisas que eu tenho para você. Isso é alinhamento. Vem na direção das coisas que eu tenho para você. Muda a tua mentalidade, muda teu comportamento, muda a tua atitude e se posiciona, porque eu vou fazer coisas grandes na sua vida. Você vai experimentar o que você nunca experimentou. Quantos creem, querido? Na última semana do ano, eu cheguei lá na empresa onde eu estava trabalhando e falei assim: eu queria pedir desculpa aí, queria agradecer, mas eu queria que você me dispensasse. Que isso?
Tem dispensas. Deus falou assim comigo: não vai ser fácil não, filho, mas eu vou te sustentar. Eu sustentei você a tua vida toda. Eu sustentei você até aqui. Eu sustentei você nessa caminhada. Sustentei você até aqui. Estou alinhado com Deus. Sabe o que Deus falou comigo? Se posiciona, porque eu vou fazer coisa extraordinária naquele lugar. Se posiciona, porque eu vou fazer coisas grandes na vida daquela igreja. Se posiciona, porque eu vou fazer coisas grandes na vida daquele povo. E desde que eu pedi as contas lá na última semana do ano, querido, todos os dias de madrugada eu levanto para orar pela igreja. Todos os dias de madrugada eu levanto para orar por você. Todos os dias eu vou buscar na palavra de Deus. Todos os dias eu vou me consagrar. Sabe por quê, querido? Eu não estou à toa. Outro dia alguém falou bem assim: o senhor não trabalha não? Não. Você acha que o pastor não trabalha? Você acha que o pastor é um à toa? O pastor não é um à toa. Se você passasse aqui qualquer dia dessa semana, eu estou aqui desde quarta-feira. Qualquer dia da semana que você passasse aqui, você ia me encontrar quase o dia todo aqui dentro, orando, de joelho dobrado nesse lugar. Por quê? Porque eu creio que Deus vai te fazer romper, eu creio que Deus vai te fazer avançar, eu creio que Deus vai fazer essa igreja avançar. Querido, e quando é que você avança? Vem cá, Félix. Vem cá, pastor Miriam, por favor. Sobe aqui. O que eu vou te falar, o que eu vou te mostrar aqui agora é bíblico. É bíblico. Enquanto as mãos do teu pastor estiver erguida, a igreja vai estar de pé. Enquanto as mãos do teu pastor estiverem levantadas, enquanto o joelho do teu pastor estiver dobrado, você vai estar triunfando em tudo aquilo que você fizer. Enquanto o teu pastor estiver buscando por você, Deus vai te dar vitória. É por isso que eu estou falando para você aqui: se alinha, se posiciona, porque Deus vai fazer. Se alinha, se posiciona, porque Deus vai fazer. Se alinha, se posiciona, Deus vai fazer. Agora eu não posso nada por você no mundo espiritual se você não se alinha, se você não se posiciona com Deus. A gente estava falando hoje de manhã, até num tom de brincadeira, os garotos, mas a coisa foi séria. Eles me perguntaram: pastor, o senhor levantou para orar que hora? Eu falei: 3 horas da manhã. Pastor, porque enquanto o senhor estava lá orando, a gente não viu nada, mas o Isaac começou a ver uns demônios, pastor, correndo por cima assim, na cortina, correndo no alto do quarto. Batalha espiritual. Batalha espiritual. Tem gente que leva as coisas na brincadeira. Tem gente que não se posiciona. Tem gente que acha que o mundo espiritual é brincadeira. Tem gente que acha que subir no altar é brincadeira. Tem gente que acha que cantar na igreja, que tocar na igreja, que dançar na igreja é brincadeira. Não é brincadeira. Se você vem para cá para brincar, então não venha. Se você não quer se posicionar, fica dentro da tua casa, ou então fica sentado aí no banco. Quem sabe você aprende alguma coisa. Mas não sobe no altar não. Se você não quer se posicionar, se você não quer ser servo, se você não quer obedecer, não suba no altar. Fica sentado aí, porque o mundo espiritual não é brincadeira. A gente vê um monte de gente que brinca o tempo todo na igreja, que brinca de ser crente, brinca o tempo todo de ser servo, nunca se posiciona, nunca se alinha com as coisas que Deus tem para a vida dele, é sempre mais ou menos.
tem gente que está até rompendo e está achando que está na bênção. Nem sempre, querido, que está tudo bem na sua vida, é que está tudo bem mesmo. Não vai se enganando não, cuidado com isso. Eu sei que está tudo bem quando eu estou alinhado com a vontade de Deus. Eu sei que está tudo bem quando eu estou fazendo a vontade dEle. Eu sei que está tudo bem quando eu sou crente na igreja, lá fora, quando eu me comporto de uma forma que o meu testemunho ele vai impactando as pessoas. Seja um servo, seja um adorador, não brinca de ser crente. Havia uma guerra em Israel. Havia o quê? Uma guerra. Eles estavam no meio do deserto. Haviam saído do Egito. E os povos ao redor veio para batalhar contra Israel, para destruí-los no meio do deserto, para impedir que Israel avançasse em direção à terra da promessa, para impedir que Israel chegasse onde Deus falou que eles iriam chegar, para impedir que a promessa e a bênção fosse deles. Aí Moisés, Arão e Hur vão para o alto do monte. Lá embaixo está Josué. Guerreando com o exército de Israel. Mas a Bíblia diz que enquanto as mãos de Moisés, solta um pouquinho, segura aqui. A Bíblia diz que enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, Israel prevalecia. Israel era líder. Moisés era o líder. Moisés era o pai espiritual. Moisés tinha uma responsabilidade espiritual com aquele povo. Deus comissionou a ele: tira esse povo do Egito, conduz esse povo pelo deserto até a terra que eu vou dar para vocês. Mas a responsabilidade é tua. Conduz esse povo, leva esse povo. E quando acontece essa guerra, Moisés, Arão e Hur vão para o alto do monte. Moisés estende as suas mãos, e enquanto ele está com as mãos levantadas, erguidas, o povo está prevalecendo lá embaixo na guerra, mas a mão dele cansava, arriava. E quando as mãos dele arriavam, o exército inimigo começava a prevalecer contra Israel. Quando a mão dele cansava, porque diz a palavra que ele era pesado, as mãos dele cansavam, a mão dele arriava. Aí Israel começava a perder a batalha. Um pastor se cansa na batalha. Um pastor se cansa na guerra espiritual. Um pastor se cansa. Teve dias dessa semana que eu não aguentava ajoelhar, de botar o meu cotovelo no chão. Eu estou com o cotovelo todo marcado, eu não aguentava, dolorido. Estou falando isso para te sensibilizar, para te emocionar, não. Eu estou te contando de uma batalha espiritual, de uma guerra espiritual, de algo que acontece no mundo espiritual. Do desejo do meu coração, que o Espírito Santo botou de te ver de pé, de ver a igreja de pé. Então meu filho vai lá e clama. De ter um compromisso de acordar todo dia, 2h59 da madrugada. Não importa a hora que eu fui dormir. Mas tem um compromisso de acordar todos os dias, 2h59 da madrugada, botar o rosto no pó e começar a clamar, nome por nome, pessoa por pessoa. Senhor, vai lá, dá vitória para o teu filho, faz prevalecer, Senhor, repreende o mal. Mas quando as nossas mãos cansam, a gente precisa ter pessoas do nosso lado que sustentam. Foi essa a estratégia que Deus deu. Arão e Hur vieram para perto de Moisés e falaram: mas a gente vai sustentar suas mãos de pé. E em todo o tempo que as mãos de Moisés permaneceram levantadas, Israel conseguiu derrubar aquele exército inimigo. Obrigado, pastores. Sabe o que eu quero dizer para você? Você precisa se posicionar. A gente está falando de posicionamento, já falamos de alinhamento,
deixei aquela mentalidade para trás, deixei aquele comportamento para trás, deixei aquelas atitudes para trás, agora eu me posiciono. Agora eu sei de que lado estou, eu sei para onde vou, eu sei o que eu quero, eu sei que povo eu pertenço, eu sei o que eu quero para minha casa e para minha família. Quem quer as bênçãos de Deus aqui para sua casa e para sua família? Quem quer? Quem quer viver o extraordinário de Deus? Quem quer o favor de Deus sobre a sua vida? Se posiciona, querido. Se posiciona. Se posiciona. Saiba onde, quem você é, o que você quer, aonde você quer chegar e como você quer chegar. Tudo isso em Deus. Você está comigo aqui? Eu ainda tenho 20 minutos. Repita assim comigo: sem posicionamento, sem posicionamento, não há processo. não há processo. Diga: sem processo, Sem processo, não há transformação. não há transformação. Você entendeu isso? Se eu não passo por alinhamento, eu não me posiciono. Se eu não me posiciono, não há processo. Se não há processo, não há o quê? Transformação. Pastor, mas é preciso passar, é preciso se posicionar, e depois de posicionar, ainda vai passar pelo processo, é porque agora que vem o melhor. Alinhamento começa a preparar o teu caráter, começa a preparar você para as coisas grandes. Posicionamento diz quem você é, o que você tem, as promessas que tem preparadas para você e aonde você vai chegar. Posicionamento. Agora o processo te prepara para receber tudo que Deus tem preparado para você. Pastor, o que é isso? É isso tudo? Cara. Mas o processo é o melhor deles. O processo é o melhor deles. Eu vou tentar falar nesses 20 minutos sobre o processo. Repete comigo: processo nos prepara, capacita e habilita. O processo faz o quê? Prepara, capacita e habilita. O processo nos prepara, nos capacita e nos habilita. Só que o processo, Félix, dói. O processo dói. O processo dói. Porque o processo, você já passou pelo alinhamento, você já passou pelo posicionamento, você já sabe quem você é, o que você tem direito, mas agora para receber tudo isso, você precisa passar pelo processo, e o processo dói. O processo faz o quê? Dói. Fala para a pessoa que está do seu lado com carinho: o processo dói. Mas ele te transforma. Fala. O processo dói, mas te transforma. O processo dói, mas te transforma. Às vezes, e eu vou falar isso aqui, tá, amados? Não é para ninguém, não. Vou falar como instrução. Não é porque outrora eu tive conversa com alguém que eu estou repetindo isso aqui agora. Não entenda dessa maneira. Às vezes nós damos uma direção para as pessoas, porque a gente quer o quê? Alinhar, posicionar. A gente quer que você comece a entrar num processo que Deus tem preparado para a sua vida, porque é no processo que você vai ser habilitado a receber tudo que Deus tem preparado para você. Por que é no processo que muita gente desiste? Porque ela não suporta o processo. Jeremias, põe para a gente, Fábio, na tela. Vou tentar falar nesses 20 minutos. Vou falar assim. Isso tudo aqui era para falar de manhã, mas é impossível falar em 40 minutos de manhã. É impossível, não consegue. De manhã você consegue muito mal fazer uma introdução em 40 minutos. Jeremias 18, versículo do 1 ao 6. Olha aqui, queridos. Nós estamos falando de quê? De
processo. Olha aqui na tela, Jeremias 18, do 1 ao 6. Esse texto é muito conhecido. Você já leu esse texto diversas vezes. Você já leu diversas vezes. Ninguém sou eu, irmãos. Né? De vez em quando dá uma errada, né? Olha lá, Jeremias 18, do 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta, tá, amados, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro. Desce aonde? Ele falou? A casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Aí ele levantou e desceu. E descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Vai. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, volta lá, passou demais. Se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Jeremias tem uma visão lá. O que Deus mostra a ele? O oleiro está fazendo um vaso de barro. E aquele vaso que ele faz se quebrou. O que aconteceu com o vaso? Diga, quebrou. Por que o vaso quebrou? Porque não suportou o processo. E vaso quebrado, que não suporta o processo, não tem condições de receber o que Deus tem para esse vaso. Não sei se você entendeu. Entendeu? Sim ou não? Vaso que não suporta o processo não tem como receber o que Deus tem preparado para ele. Pastor, eu passei pelo alinhamento, eu me posicionei. Agora você chegou na fase mais importante, que é o quê? Que é o processo. Existem 200, olha para mim aqui. Existem 200 tipos de barro. Quantos tipos eu falei? 200. Mas apenas 8 tipos de barro servem para fazer vasos. Existem 200 tipos de barro no mundo. Tem barro de tudo que a gente imaginar. Eu nem sabia, mas eu fui estudar sobre o assunto. Tem barro azul, tem barro preto, tem barro verde escuro. Eu nunca vi, irmão. Barro vermelho. Barro vermelho, né? Esse é o que mais tem, né? Barro vermelho, barro amarelo é o que mais tem. Tem barro de tudo que é jeito. Eu nem sabia que tinha verde escuro, nem preto, nem marrom. Mas tem. Mas dos 200 tipos de barro, apenas 8 servem para fazer um vaso. E quando Deus me dá essa palavra, a gente vai até Gênesis. A palavra diz que você foi criado de quê, querido? Do pó da terra. Do pó da terra. O que é o pó da terra? É o barro. Você é da mesma essência de Adão. Adão, que no original é Adão, que significa vermelho, barro. Adão foi formado do barro. Deus pegou o barro, formou aquele homem, soprou nas suas narinas o fôlego da vida e ele tornou-se algo vivente. Deus pega a mulher, pega a costela de Adão, insere na mulher que ele havia formado, um pedacinho da costela de Adão, sopra em suas narinas e ela torna-se um ser vivente. Eu e você fomos criados do pó da terra. A Bíblia diz que nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Quando eu morrer, é desejo do meu coração, tá? Não me coloque em gaveta, não me coloque em túmulo de cimento. Ah, vamos botar nesse túmulo bonitão aqui. Não, é no barro. É no barro. Eu quero, já falei com a minha esposa, é lá no barro. Eu fui no sepultamento de uma pastora, 60, 70 anos de ministério, e na sala, no velório dela, tinha para mais de 50 pastores que foram ganhos por ela, pessoas tiradas do tráfico, pessoas tiradas do mundo, todos os pastores ali testemunhando, ela que me ganhou para Jesus. Irmãos, que galardão essa mulher tem no céu. Me arrepiei toda. Que galardão aquela mulher tem no céu. Abrindo um parênteses aqui, a gente está no barro ainda. E aquela mulher,
aquela senhora, cheia de obras, cheia de serviços no reino, partiu para a glória. E eu tive a felicidade de estar lá naquele dia, naquele velório, para testemunhar aquilo. O testemunho daquelas dezenas de pastores falando que foram ganhos por ela, querido. Meu Deus, que obra, que coisa tremenda. Saímos para o sepultamento, começou a chover no meio do caminho. Cemitério lá em Santa Cruz da Serra, no pé da serra lá de Xerém, nem raiz da serra. Você imagina, né? Chegou lá aquele buraco aberto no chão, falei, fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro. O cumprimento da palavra voltou lá para o barco, de onde ela veio, lá da sua essência. Mas o Espírito voltou para Deus. Você foi formado do barro. Existem mais de 200 barros, qualidades, espécies de barro na face da terra, mas Deus usou o melhor barro para fazer você. Então presta atenção numa coisa: você é um vaso de excelência. Você precisa ser um vaso de excelência nas mãos do Senhor. Você precisa suportar o processo. Você não pode quebrar, não pode rachar, não pode desistir no meio do caminho, não pode ter comportamento, atitude para perder aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Você é o melhor barro que Deus escolheu para fazer você um vaso de honra. Mas eu falei que tem processo. Então se prepare para o processo. Vai doer, você vai ser amassado, porque é assim que se constrói um vaso. E antes de ter a roda, Félix, para construir, que hoje tem a roda, né? O camarada vai pisando lá, aquela roda vai rodando e ele vai modelando ali o vaso. Antes de ter essa roda, sabe como é que era? O Carlos, o barro ia sendo pisado. O cara entrava lá e pisava o barro. O que eu estou dizendo para você? O processo vai doer. Você vai ser amassado. Já tem gente aí recebendo. Você tem coragem de receber também? Porque tem gente que fala assim, vai doer, então eu não quero. É porque você não está preparado para receber o que Deus tem para a sua vida. Se você não passar no processo, você não recebe. O processo é justamente isso, é para te habilitar para receber o que Deus tem preparado para a sua vida. Antes de existir a roda para fazer o vaso, era amassando, aí tinha umas pedrinhas. Por que amassava? Porque tinha imperfeições no barro, tinha que tirar tudo que era imperfeição, para que o vaso fosse um vaso de excelência. O que o processo faz com a gente? Ele tira todas as imperfeições, para a gente poder receber o que Deus tem para a nossa vida. Não pode ter imperfeição. Quantos estão entendendo isso? Então vai doer, você vai ser amassado, mas o resultado final vai ser extraordinário. Quantos recebem? Então o primeiro processo é a escolha do barro. Eu acabei de falar, Deus escolheu você, o melhor barro, querido. Você não é um barro qualquer, foi o melhor barro mesmo. Deus te fez com tanta perfeição, com tanto carinho. Você é uma matéria-prima bem escolhida. Você recebe o nome de Jesus, igreja? Então Deus te escolheu. Lembra de onde Ele te tirou? Lembra de onde você veio? Lembra quem você era? Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Lembra de onde Ele te tirou? O primeiro processo é a escolha do barro. Repita assim comigo. Segundo processo. Fala assim comigo. Só pode ser vaso quem se submete ao olheiro. Porque quem constrói o vaso é o olheiro. Por isso, olha o que diz o texto aqui.
Como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele o que? Outro vaso. Quem constrói o vaso é o oleiro. Quem é o oleiro da sua vida? Quem? É Deus. Então Deus está te moldando no processo. Quantos estão entendendo isso? Deus está te moldando no processo, para você ser o vaso que Ele quer que você seja. Você entendeu que tem que amassar o barro? Entendeu que tem que espremer o barro para todo lado, para ele ser um vaso de honra? Então de hoje em diante, você nunca mais vai reclamar dos direcionamentos, dos posicionamentos e dos alinhamentos, porque a gente ainda está lá no alinhamento e já tem gente reclamando. A gente ainda está lá no alinhamento e já tem gente falando bem assim: eu estava falando aqui, esqueci, vou falar agora. Às vezes você dá uma direção para a pessoa, lê a Bíblia. Não consigo. Faz esse propósito. Para mim não dá. Vem nessa direção. Não consigo. Deus quer te amassar, querido, para você ser o vaso de honra que Ele quer que você seja. Quantos recebem esse nome de Jesus? Vem aqui, irmão Carlos. Vem cá, diabo, Carlos. Quero te dar um abraço e quero dizer para você que toda instrução é para o teu crescimento. Nunca para te maltratar, nunca para te matar, nunca para te destruir, sempre para o teu crescimento. Sempre para o teu crescimento. Sempre para Deus te levar a um nível de excelência naquilo que Ele tem para a sua vida, porque Ele quer que você seja um vaso preparado para grandes coisas que Ele tem preparado para a sua vida. Recebe esse nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem gente que acha que a instrução do pastor é que o pastor quer matar. O pastor não quer matar ninguém, não. Tem gente que acha que o pastor está falando porque quer maltratar. O pastor não sobe aqui para maltratar ninguém. Tem alguém que quer um abraço do pastor? Vem aqui. O pastor quer um abraço do Senhor. Vem aqui. Pode vir. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Eu não estou chamando você aqui para ganhar abraço por nada, não. Se você tem um propósito, tá? Amém? Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus quer transformar você num vaso de honra. Aguenta firme o processo. Vai ser amassado, vai ser pisado, vai doer. Vai ser amassado, vai ser pisado, vai doer. Vamos amassar. Mas é o processo de Deus. Você vai ser um vaso de honra na presença dEle. Entenda isso. Em nome de Jesus. Recebe. Às vezes a gente é amassado, é pisado. Às vezes a gente pensa que está sendo humilhado, mas não. É o processo. Deus está tratando a gente. Deus está nos tratando. Deus está nos tratando. Deus está nos tratando para coisas grandes. É o processo do Pai, querido. O Pai nos ama. Processo do Pai. Oh, Espírito. Deixa ele amassar você, deixa ele amassar, deixa ele amassar, deixa ele amassar, deixa ele amassar. Vai ser um vaso de honra. Vai ser um vaso de honra. Vai ser um vaso maravilhoso na presença de Deus. Vai ser um vaso preparado para tudo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Vai ser um vaso preparado para todas as coisas que Deus tem para a vida de vocês. Esse abraço aqui, querido, é um abraço de perdão, um abraço de processo. Deus tem para a sua vida, recebe o processo, aceita o processo.
Aceita o processo, aceita o processo de Deus. Aceita o processo de Deus. Aceita aí o processo. Aceita aí o processo, porque vai ser tremendo o que Deus vai fazer. Aceita aí o processo. Vai doer, vai ser amassado, mas Deus vai tirar as imperfeições, vai tratar, vai curar. Deus vai tirar as imperfeições, as pedras, as sujeiras vão sair. Vai sair toda a sujeira, vai sair tudo que não presta. Se quiser subir aqui, pode subir. Vai sair tudo que não presta. Vai ser um vaso preparado para tudo que Deus tem. Vai ser um vaso preparado para tudo que Deus tem. Deus não coloca as preciosidades dele em qualquer lugar, em qualquer vaso. Entenda isso. Não é qualquer vaso, querido, que recebe o que Deus tem preparado. Não é qualquer vaso. Então só pode ser vaso aquele que se submete ao olheiro. O lugar onde você está agora é a olaria de Deus. O que é? O lugar que você está agora é a olaria de Deus. Comece a olhar para dentro de você. Eu preciso que o olheiro nessa noite tire as imperfeições da minha vida. Eu preciso que o olheiro nessa noite tire algumas coisas da minha vida. Tem comportamentos que tem que sair, tem atitudes que tem que sair, tem coisas que tem que sair da minha vida. Tem coisas que tem que sair da minha vida, porque eu quero receber o que Deus tem para mim. Repita comigo agora, número 3. Fala comigo, para ser vaso, tem que passar um tempo recebendo tratamento. E cadê a igreja? Vamos lá, número 3. Para ser vaso, tem que passar um tempo recebendo tratamento. Sabe qual é o processo do barro antes de ser vaso? Ele fica encostado num canto. Olha isso, irmãos. Isso é uma revelação profunda para a nossa vida. Isso é uma revelação profunda para a nossa vida. Sabe o que eles fazem com o barro? O barro é selecionado. Eu falei para você, número 1, o barro é selecionado. Número 2, só pode ser vaso quem se submete ao olheiro. E número 3, para ser vaso, tem que passar um tempo recebendo tratamento. Eles pegam o barro, botam num cantinho, aonde o barro começa a receber água em cima dele. Recebe o quê? Água. Água é o processo. O barro vai recebendo água, até que ele fique bem molhado, para que ele possa ser amolecido, manuseado. Mas o interessante é que nesse processo da construção do vaso, sabe o que acontece? Depois de tanto tempo ele sendo molhado, ainda tem uns torrões que por fora estão molhados, mas por dentro está seco. Vamos entender isso? Depois de tanto tempo de tratamento, o barro recebendo água em cima dele, tem parte do barro que só está molhada por fora, por dentro continua seco. Tem muito crente, querido, não é para te maltratar, é para te tratar. Tem muito crente que por fora ele já foi até molhado, porque esse ambiente é um ambiente profético. É impossível você entrar aqui e não ser molhado. Esse ambiente é um ambiente da glória de Deus. É impossível você estar aqui e não ser molhado. Mas tem gente que é molhado só por fora, não consegue receber na sua totalidade aquilo que o Espírito tem para a vida dele. É aí que não vem a mudança. É aí que a mudança não entra. É aí que o processo não segue.
Por quê? Porque foi molhado, mas não foi completamente encharcado pela água do Espírito. Você só muda quando o Espírito encharca você. E quando o Espírito te encharca, você agora está preparado, querido, para o processo. Acabou, pastor? Não, não acabou não. Aguenta firme aí. É a escolha do barro. Ele se submete ao olheiro. Ele passa pelo tratamento da água para amolecer. Porque o Espírito Santo precisa te amolecer. O Espírito Santo precisa quebrar você. Porque se o Espírito Santo não amolecer você, você continua cheio dos seus conceitos. Você continua cheio dos seus achismos. Você continua cheio de você. Aí o pastor fala, você acha que o pastor está falando demais. Aí o líder fala, você quer rebater. Você é filho, diga assim, eu sou filho. Eu sou filho. Diga, eu sou filho. Eu sou filho. Dentro dessa casa espiritual. Dentro dessa casa espiritual. Mais uma vez, diga, eu sou filho. Eu sou filho. Dentro dessa casa espiritual. Dentro desta casa espiritual. E o filho E o filho se submete se submete ao Pai. ao Pai. Deus colocou um pastor sobre a sua vida. Deus colocou um pai espiritual sobre a sua vida. Deus colocou um líder sobre a sua vida. Para tratar você. É o processo, querido. Aí depois da escolha, depois do processo ali do tratamento do barro, né, onde ele é encharcado pela água. Mas ainda tem alguns que depois de tanto tempo sendo molhado, aí o olheiro vai lá, pega o barro, por fora ele está molhado. Mas não, a água não penetrou dentro dele. Aí está aquele torrão duro, sabe? Aquele torrão de barro duro. Nada entra na cabeça dele. O Espírito Santo não consegue trabalhar na essência dele. É difícil. Vamos lá, número 4. Repita comigo: o barro é amassado para tirar as impurezas e torná-lo uniforme. Pisou, amassou, passou na roda, tirou cada pedrinha, tirou as raízes, né, que vieram junto com o barro, tirou as pedras, tirou toda a impureza do barro. Agora ele foi amassado, agora no barro uniforme. Acabou, pastor? Não, vai virar o vaso ainda. Não acabou não, ainda vai virar o vaso ainda. E o melhor está por vir. Digo, o melhor está por vir. Número 5. É o quinto processo. São 6 processos. Vamos para o quinto processo. Diga assim comigo: o barro vai para a roda do olheiro. Diga, a roda é o lugar do controle. Chegamos, querido. A roda é o lugar aonde o olheiro tem o controle do barro. Se você não se submeter ao Espírito, e se ele não tiver o controle total da sua vida, ele não vai fazer de você o vaso que ele quer. Porque tem gente que não quer ser o vaso que Deus quer, ele quer ser o vaso que ele já é. Já viu gente assim? Já viu? Mentira. Como diz a Vaninha, mentira. Né, Vaninha? Mentira. Já viu? Mentira. Tem vaso que é assim. Então qual é o quinto processo? Vamos lá. O barro vai para a roda do olheiro. Vocês estão aí, gente? Não estou escutando vocês? Bom, diga: o barro vai para a roda do olheiro. Diga: a roda é o lugar do controle. Diga: o olheiro faz o que quer no barro, até que ele tome a forma desejada. Ah, pastor, eu quero ser do Ministério de Música. Ontem a gente começou o alinhamento aqui com o pessoal da música. Pastor, eu quero ser do Ministério de Música. Tem vaga para você, mas vai passar na roda do olheiro.
vai ser amassada. Vai ser amassada. Vai ser amassada. A gente vai tirar cada pedra, a gente vai tirar todas as raízes, a gente vai tirar todas as imperfeições, até o barro ficar molinho, 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 molinho. Até que o Espírito Santo, eu quero ser do ministério de dança da igreja, vai passar na roda do olheiro. Eu quero ser do corpo diaconal da igreja, vai passar na roda. Eu quero ser da intercessão, vai passar na roda. Eu quero ser da liderança, vai passar na roda do olheiro. Não é na roda do pastor, não, é na roda do olheiro. Porque não é o pastor que faz o processo, é o Espírito Santo. Quantos estão entendendo? É o Espírito. Então qual é o quinto processo? O barro vai para a roda do olheiro, a roda é o lugar do controle, e o olheiro faz o que quer do barro, até que ele tome forma. Então são 5, né? Falta o último. O último é o mais gostoso. O último é o melhor de todos. Por quê? Porque o olheiro deu forma. Ele escolheu o vaso, o barro. Ele escolheu o melhor barro. Ele botou o barro no descanso. Ele preparou o barro. Ele levou o barro para a roda. O barro foi amassado. Tirou as impurezas. Ele fez o vaso. Olha para mim aqui. O que aconteceu agora, pastor? Número 6. É o processo da secagem. Esse é o melhor de todos. É o processo da secagem do vaso. O vaso está pronto. Mas dá para pegar esse vaso pronto agora do barro e botar aqui? E botar alguma coisa dentro dele? Não dá não. Tem que secar o vaso. E como é que faz para secar? Primeiro bota no sol. Como é que faz para secar o vaso? Fala para mim, bota no sol. Fala, bota no sol. Só que quando pega esse vaso e bota no calor do sol, o que acontece com ele? Ele racha. Só no calor do sol já tem vaso rachando. O que é o calor do sol? Espiritualmente falando, são as lutas. O meu marido chegou em casa hoje, não deu certo não, a gente brigou, a gente discutiu, é o calor do sol. Tem vaso que já racha por causa de uma discussão. Tem vaso que já racha porque o dinheiro não deu para pagar as contas todas do mês. Tem vaso que já racha por questões bobas. Mas o último processo de secagem, sabe qual é? Não é no sol, é no forno. Ele pega o vaso, aquele que rachou no sol, ele jogou fora. Aquele que secou no sol, o que ele faz? Vai levar para o forno. 1200 graus Celsius. Tem uns que explodem, tem uns que estouram dentro do forno porque não aguenta. Querido, se nós queremos receber de Deus tudo que Ele tem preparado para a nossa vida, a gente precisa passar pelo alinhamento, a gente precisa se posicionar e a gente precisa passar no processo. Porque quando você suporta todo esse processo, no final você sai daquele forno, você sai desse ambiente de lutas, de batalhas, pronto para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Quantos estão entendendo? Quando Deus ministrou no meu coração no final do ano, filho, pode vir porque vai dar certo. Se posiciona. Mas não é se posicionar porque, Senhor, eu quero, me mostra, se Deus me mostrar, se Deus me der, eu vou fazer. A vitória é para quem está na caminhada. Eu vou melhorar para você entender. Salmo 91, porque Deus dará ordem aos seus anjos para que não tropece com teu pé em alguma pedra. Só tropeça quem está andando, só tropeça quem está indo, só corre o risco de tropeçar aquele que está na caminhada. Agora, se você não está na caminhada, os anjos de Deus não têm compromisso contigo. Deus deu ordem aos anjos dizendo:
te dou ordem para que guarde o meu filho em todo o seu caminho, para que ele não tropece com o seu pé em pedra. Mas você não está caminhando, você não está fazendo nada, você não faz parte do processo, você não anda. Então a ordem de Deus para o anjo não é para você. Só enxerga as pedras aquele que molha pelas águas. Está lá no livro de Reis. Você lembra da passagem do Jordão? Lembra? Josué, melhor dizendo. Lembra da passagem lá do Jordão? Eles pisaram nas águas, as águas se abriram e tinham pedras lá no fundo. Aí Deus falou: o que? Pega as pedras e levanta um memorial. Querido, só enxerga as pedras aquele que está na caminhada. Só atravessa o rio aquele que está na caminhada. Porque se você continuar parado, Deus não tem compromisso contigo. Se você não anda, Deus não tem compromisso contigo. Se você não caminha, Deus não tem compromisso contigo. Tem muita gente que nesse processo, nesse posicionamento e desse alinhamento vai ficar para trás. Porque o processo é longo. Porque a caminhada é longa. Porque se posicionar, querido, exige de nós muita personalidade. Quantos estão? Só você que está disposto a passar pelo alinhamento, pelo posicionamento e pelo processo. Fica de pé comigo. Só você que está disposto, pastor, eu vou romper 2024, vai ser o melhor ano da minha vida, eu vou viver o melhor ano, eu vou me posicionar, eu vou me alinhar, eu vou viver as coisas extraordinárias de Deus. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Põe para a gente 2 Timóteo. Para a gente finalizar, o processo te habilita, transforma em vaso de honra. 2 Timóteo, Paulo escreveu isso a Timóteo, lá no capítulo 2, 2 Timóteo 2. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te em que, querido? Na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Vai. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo, de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu Evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta: que se alguém também, porque se com ele morremos, com ele também viveremos. Vamos, é do 15 ao 21, senão a gente vai ler tudo. Bota antecipa lá para o 15. No 15. Procura apresentar-te a Deus. Como, queridos? Vamos, todo mundo junto. Procura apresentar-te a Deus. Como? Aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Vai o próximo. Mas evite os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Agora vem o melhor para nós. Ora,
numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra. Quem são os vasos de honra aqui? Dá uma glória a Deus bem alta aí. São os vasos de honra. Só quem está sendo moldado hoje por Deus. Nós somos vasos de honra, querido. Numa grande casa. Isso é uma lei espiritual, não adianta a gente querer fugir. Vai ter vasos que são de ouro, de prata, de madeira, de pau, de barro, mas tem vasos que são para honra, vasos que são para desonra. Quem aqui é vaso de honra? Levanta a mão. Esse pessoal aqui levantou primeiro. Então todo mundo que é vaso de honra, vem para o lado de cá em nome de Jesus. Passa para cá. Todo mundo que é vaso de honra. Só vaso de honra. Passa para cá. Quem não for pode ficar onde está. Pastor, esse negócio de vaso de honra não é para mim não. Vai ficar aí, Rodrigo? Ó, o computador pode te derrubar aí. Traz ele, Rodrigo. Traz ele junto. Vai. Isso aí. Você já ouviu aquela história do cara que estava em cima do muro e o diabo, né, e o anjo de Deus pula para cá, pula para cá, e do outro lado do muro o diabo quietinho olhando para ele, e do lado de cá o anjo de Deus já passa, sai de cima do muro, pula para cá, desce para o lado de cá, e do outro lado do muro o diabo só olhava para ele quietinho. Aí ele perguntou o que para o diabo. O cara que estava em cima do muro falou assim para o diabo: ô diabo, o anjo de Deus lá está o tempo todo insistindo para eu pular do lado de lá, e você só fica quieto aí, você não fala nada. Aí o diabo respondeu para ele: eu estou quieto porque o muro é meu. Quem está em cima do muro já está do lado do diabo. Seja quente, frio, frio. Quantos entenderam isso? Quem está em cima do muro já está do lado do diabo. Quem está em cima do muro já está do lado do inimigo. Nós fomos escolhidos por Deus para vaso de honra. Se você concorda, dá um forte aplauso aí, dá uma glória a Deus, dá uma glória a Deus, dá uma aleluia. Se você concorda, dá uma glória a Deus, aleluia. Dá um abraço na presença do seu lado enquanto os irmãos estão louvando. Diga para ela: nós somos vaso de honra, nós fomos criados para a honra de Deus. Abraça aí umas duas, três pessoas. Diga: nós somos vasos de honra na presença do nosso Deus. Você é um vaso de honra. Não aceite outra palavra para respeito. Você é um vaso de honra. Você foi chamado para grandes coisas. Você foi chamado para coisas extraordinárias. Amém? Se você quiser cair juntinho do irmão, pode ficar. Se quiser voltar, pode voltar. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.
dízimos, ofertas. Ah, não sei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pega aí o seu envelope, irmão Carlos vai passar. Enquanto isso, os diáconos vêm aqui para frente. Pastores, diáconos. Pastores e diáconos, vem aqui para frente. O João Carlos está distribuindo os envelopes. Pega o seu, para você adorar a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, para você lançar a sua semente, para que você lance a sua oferta. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Olha lá, envelope lá. Alguém envelope? Levanta a mão. Levanta sua mão e que o envelope vai chegar para você. Fica com a sua mão levantada, isso. O envelope vai chegar aí. Aleluia. Se você quiser fazer um Pix também, pastor, é muito dinheiro e não cabe no envelope. Tem o Pix. Queridos, eu quero que isso seja uma realidade na sua vida. Quantos recebem em nome de Jesus? Porque tem gente que fala bem assim, Deus me livre, dá muito dinheiro de dízimo. É porque você não vai ganhar muito. Porque quanto mais você ganhar, mais você vai ganhar. Quanto mais você der, mais você vai ganhar. Quantos estão entendendo isso? Amém? Quem aqui quer dar 10 mil de dízimo no próximo mês? Tem igreja? Quem quer? 10 mil de dízimo no próximo mês. Vai sobrar 90 mil só para você. Mas quem quer dar 10 mil? Desse jeito. Colocou seu envelope aí? Bota sua oferta, eu quero orar com você. Ministre sua oferta no envelope. Eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado pelo dízimo, pela oferta da sua igreja. Muito obrigado pela fidelidade do teu povo. Abençoa o teu povo, meu Deus, com muitas e ricas bênçãos. No nome santo de Jesus. Amém. Levanta o seu lugar, traz aqui o seu dízimo, a sua oferta, a sua colaboração. Pode vir, vem com fé. Crendo naquilo que Deus é poderoso para fazer sobre a sua vida. Vem, traz aqui a sua oferta. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Deus abençoe, minha irmã. Obrigado por emprestar o filhão para a gente. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Os diáconos vão distribuir os elementos da ceia. Você está convidado a participar conosco da ceia do Senhor. Você está convidado a participar conosco desse momento na presença de Deus. Senhor, abençoa agora para esses elementos, o suco que representa o sangue de Jesus e o pão que representa o corpo do teu filho Jesus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Pode distribuir. Tem música? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, esse é meu sangue. Mostra tua graça, oh,
diz que Jesus, na noite que foi traído, na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse pão é o meu corpo que será entregue em favor de vós. Fazer isso todas as vezes que vocês comerem em memória de mim. Então nós vamos comer todos desse pão, anunciando a morte do Senhor até que ele volte para buscar a sua igreja. Comamos todos em nome de Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que semelhantemente, depois de cear, ou seja, depois de comer o pão, Jesus pegou o cálice e deu aos seus discípulos. Eu gostaria que todos os meus discípulos aqui, todos esses filhos dessa casa, fizessem aqui uma roda aqui mais próxima a mim, em nome de Jesus. Todos aqui. E nesse momento eu quero te dar liberdade para você trocar o cálice com quem você quiser. Você pode levantar do seu lugar, trocar com 2, 3 pessoas e dizer: nós temos comunhão através desse sangue. Troque com quantas pessoas você quiser em nome de Jesus. Na noite em que ele foi traído, ele pegou o cálice. Deus deu para os seus discípulos, dizendo: para cada discípulo, para cada dia, para cada um daqueles homens que eram os mais próximos dele, para cada uma daquelas pessoas que eram as mais próximas dele, ele compartilhou aquele momento com os seus discípulos. E se tem uma coisa que tem que haver na vida do ministério, na vida de uma liderança saudável, sadia, é fidelidade e honra. A gente tem que aprender a viver em fidelidade e honra. Nós temos que exercitar isso a cada dia da nossa vida. Eu faço parte do ministério, eu faço parte de uma igreja, eu faço parte de um corpo, eu faço parte de uma liderança. E eu não posso viver debaixo do desonro, eu não posso viver sendo infiel, eu não posso viver sendo desleal, eu não posso viver tendo alguma coisa contra o meu líder, contra a minha igreja, contra o meu pastor. Se nós queremos viver um alinhamento perfeito de Deus, que a nossa liderança avance, que a nossa igreja cresça, que nós sejamos uma liderança saudável, sadia, a gente precisa vigiar isso a cada dia da nossa vida. Que a gente possa olhar para o outro lado e olhar com verdade e sinceridade, não com falsidade, não com mágoa, não com mentiras, não com ressentimento, mas que haja verdade e transparência na nossa vida. Porque caso contrário, o diabo vai cirandar na vida da pessoa que anda com esse comportamento. Pastor, isso é bíblico? Isso é bíblico. Na noite que Jesus foi traído por quem? Traído por Judas. O diabo cirandou na vida dele, por quê? Porque ele não vigiou. Porque quando Jesus revelou o que ele iria fazer, ele teve a oportunidade de se arrepender. Claro que ele não se arrependeria, porque ele foi levantado com aquele propósito. Mas ele teve a oportunidade de se arrepender. Mais tarde ele teve um remorso. Esse remorso levou o quê? A se suicidar. Tem muita gente morta espiritualmente porque não é leal ao ministério, porque não é leal ao pastor, porque não é leal ao seu liderança. E tem que haver lealdade e fidelidade no meio da nossa liderança. Então essa liderança 2024, ela vai ser pautada justamente nisso, na lealdade, na fidelidade. Porque todo
ela vai ser olho no olho, ela vai ser frente a frente, goste de você ou não goste. A gente, se for preciso ser confrontado, vai ser confrontado. Se for preciso sentar para conversar, vai sentar para conversar. Mas qual é a intenção, pastor? A intenção é que a gente cresça, uma liderança forte, e o diabo, junta aqui, faz assim, segura aqui, no braço. O diabo não tem vez aqui. Aperta aí, aperta um pouquinho seu irmão. Chama para mais perto, arrocha mesmo, arrochou ele. O diabo não tem vez aqui não. O diabo não tem vez aqui. O diabo não tem vez nessa liderança. O diabo não tem vez nesse ministério. Esse ministério vai romper para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Homens e mulheres que vão viver com fidelidade, lealdade, e tudo aquilo que acontecer durante o ano que desagradar, a gente vai sentar para conversar, olho no olho. Quem foi que te feriu? Não chama outra pessoa, não, chama a outra pessoa. Quem foi que te matou? Não chama outro, não, chama a pessoa. Vamos resolver. Aí eu preciso falar, fala com a pessoa, não fala com outra pessoa. Isso é sinceridade, essa sinceridade, seja a força desse ministério para a glória de Deus. Aleluia. Olha para mim. Jesus na noite para gente. Ele deu esse cálice, esse cálice nova Deus fazer isso todos os dias. Bem, então nós estamos fazendo isso em nome do Senhor Jesus. Nós vamos honrar esse sacrifício na vida desse Cristo. Vamos ver o ministério de honrar e de tivemos todos eles. Se você quiser compartilhar também, você pode sair. Também, se você quiser sair para compartilhar, nós queremos todos eles. Que Deus te abençoe, igreja. Nós estamos visitando essa Jéssica, no seu nome. Gente, perdão. Pega aqui, gente, perdão. Pega um em cada um. Amém. Pega em cada um. Pega aí. Perdão, igreja. Porque nós estávamos num momento de quem ainda não se levanta assim seu cálice. Segura primeiro. Fala com a gente. Levanta aí o seu cálice em nome de Jesus. Perdão. Levanta o seu cálice comigo. O casal aí atrás, tá? Amém? Levanta o seu cálice. Nós temos comunhão através desse sangue. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça cada dia. Que a gente siga firme nessa comunhão com Deus, uns com os outros, honrando a nossa fé em Cristo Jesus, honrando o nosso irmão, amando acima de todas as coisas, assim como nós amamos a nós mesmos e ao nosso Deus. Jesus, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beber, em memória de mim. Tomemos todos então desse cálice, anunciando a morte do Senhor até que ele volte. Tomemos todos. Que Deus te abençoe, querido. Aleluia. Que Deus te abençoe. Deus visitando. Daniela, quem é a Daniela? Seja bem-vinda, é a mãe do JP, a mãe de João Pedro.
Quem é? Francis. Meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. E a Jéssica, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela presença de todos em nome de Jesus. Levanta suas mãos assim comigo. Levanta suas mãos assim. Quarta-feira, queridos. Antes da quarta-feira, olha. Foi lá no Data Show. Apaga a luz ali para o pessoal enxergar melhor. Irmãos, quarta-feira a gente começa aqui a nossa campanha Sim, Eu Creio. Quarta-feira a gente começa a nossa campanha Sim, Eu Creio. Para quem gosta do termo campanha, para quem gosta de propósito, eu falei para o pastor Marcos Félix, pode botar campanha mesmo, não há problema algum. Então nós vamos começar a nossa campanha, o nosso propósito, Sim, Eu Creio. Serão 7 quartas-feiras, aonde você vai escrever uma carta. Receber esse envelope aí. Você vai receber um envelopezinho, vai escrever uma carta, vai botar nesse envelope. Toda quarta-feira você vai trazer essa carta. Nós vamos estar clamando aqui toda quarta-feira. Toda quarta. Família, vida espiritual, vida financeira, tudo aquilo que você crê. Porque qual é o nome da campanha? Sim, eu creio. Ok? Baseado lá naquela história, né? No texto bíblico de Marcos, capítulo 9, de Mateus 9, 28 e 29. Né? Quando aquele homem vai dizer para Jesus: eu creio, Senhor, que o Senhor pode. E Jesus cura aquele homem. Então, quando nós cremos, Jesus faz. Então, começa quarta-feira que vem, dia 10, 7 quartas-feiras.